Prepare-se para uma jornada intensa, uma viagem ao coração de um ano que promete redefinir o Brasil. 2026 não será apenas mais um ano no calendário. Será um turbilhão, um caldeirão fervente de paixões, decisões e incertezas. Será o ano em que a Copa do Mundo se encontra com as eleições presidenciais. Tudo isso em meio a um cenário de caos que já se desenha no horizonte. Antes de mergulharmos fundo, eu quero saber: o que você espera de 2026 para o nosso país? Quais são seus maiores medos e suas maiores esperanças? Deixe seu comentário agora, porque sua voz é parte fundamental dessa história que estamos prestes a desvendar. O Brasil é um país de ciclos. Ciclos de euforia e desilusão, de progresso e retrocesso, de esperança e desespero. E 2026 se apresenta como o ápice de um desses ciclos, um ponto de inflexão onde múltiplas forças convergem para criar uma tempestade perfeita. Não estamos falando de um ano comum. Estamos falando de um ano que será lembrado nos livros de história. Um ano que testará a resiliência de nossa nação, a força de nossas instituições e a paciência de nosso povo. A combinação de uma Copa do Mundo, o maior espetáculo esportivo do planeta, com as eleições presidenciais, o momento mais crucial de nossa democracia, já seria explosiva por si só. Mas adicione a isso um pano de fundo de instabilidade política, econômica e social. E o que temos é um cenário de caos iminente, um verdadeiro teste de fogo para o futuro do Brasil. Por que 2026 é tão diferente? Por que este ano em particular carrega um peso tão grande? A resposta reside na convergência de eventos de magnitude colossal. A cada 4 anos, o Brasil para a Copa do Mundo. A cada 4 anos, o Brasil vai às urnas para escolher seu presidente. Mas a coincidência desses dois eventos no mesmo ano é rara e, quando acontece, é sempre um período de intensa ebulição. A última vez que isso ocorreu foi em 2014, um ano que muitos ainda se lembram, com uma mistura de euforia e amargura. Naquele ano, sediamos a Copa, fomos goleados em casa e, logo em seguida, mergulhamos em uma eleição presidencial acirradíssima que deixou cicatrizes profundas na sociedade. 2026 promete ser ainda mais intenso, pois o contexto atual é de uma polarização política sem precedentes, uma desconfiança generalizada nas instituições e uma economia que, apesar de sinais de recuperação, ainda caminha sobre areias movediças. A exaustão de um ciclo político é palpável. Vivemos anos de tensões constantes, de brigas ideológicas que se estendem das redes sociais para as ruas, dividindo famílias e amigos. A polarização não é apenas um termo acadêmico. É uma realidade que afeta o dia a dia de milhões de brasileiros. Essa polarização será o pano de fundo de tudo o que acontecerá em 2026. Cada gol da seleção, cada debate eleitoral, cada notícia econômica será filtrada por essa lente de divisão. Não há mais espaço para neutralidade, ou pelo menos é o que muitos acreditam. Você é de um lado ou do outro, e essa dicotomia simplista, mas poderosa, moldará a narrativa de 2026. A fragilidade das instituições é outro fator preocupante. Nos últimos anos, vimos embates constantes entre os poderes, questionamentos sobre a legitimidade de decisões e uma erosão da confiança pública em pilares fundamentais da democracia. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o próprio sistema eleitoral, todos foram alvos de ataques e desconfiança. Em um ano eleitoral, com uma Copa do Mundo para amplificar as emoções, essa fragilidade pode ser explorada, gerando ainda mais instabilidade e incerteza. A democracia brasileira será posta à prova, e a capacidade de nossas instituições de resistir a pressões e garantir a ordem será crucial. E não podemos esquecer o Brasil no contexto global. O mundo está em constante transformação, com conflitos geopolíticos, crises econômicas e avanços tecnológicos que redefinem as relações internacionais. O Brasil não é uma ilha. As decisões tomadas em Washington, Pequim ou Bruxelas têm impacto direto em nossa economia, em nossa política externa e até mesmo em nosso humor nacional. Em 2026, o cenário global será um fator adicional de complexidade, influenciando as pautas eleitorais e as expectativas em torno da Copa. Agora, vamos falar da Copa do Mundo. A Copa.
A paixão nacional que une o país, que faz o Brasil parar, que pinta as ruas de verde e amarelo. A Copa do Mundo é mais do que um torneio de futebol. É um fenômeno cultural, uma catarse coletiva. Em 2026, a Copa será sediada em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Isso significa que, embora não sejamos anfitriões, a proximidade geográfica e a magnitude do evento ainda terão um impacto gigantesco por aqui. A expectativa em torno da seleção brasileira será, como sempre, imensa. A busca pelo hexacampeonato, um sonho que se arrasta há mais de 2 décadas, será a grande narrativa esportiva do ano. Mas a Copa, em um ano eleitoral, assume um papel ambíguo. Ela pode ser uma válvula de escape, uma distração bem-vinda dos problemas cotidianos e das tensões políticas. Por algumas semanas, o país pode se unir em torno de um objetivo comum, esquecendo as diferenças e celebrando a brasilidade. As ruas enfeitadas, as festas, a alegria contagiante. Tudo isso pode criar uma atmosfera de união e otimismo, ainda que temporária. No entanto, essa mesma Copa pode ser um catalisador de emoções, um amplificador de sentimentos. Se a seleção for bem, a euforia pode se espalhar, criando um clima de otimismo que pode inclusive influenciar o humor do eleitorado. Mas se a seleção fracassar, se a derrota for amarga, a frustração pode se transformar em raiva, em desilusão, e essa energia negativa pode ser canalizada para o cenário político, intensificando o caos. A história nos mostra que a Copa e a política no Brasil têm uma relação complexa. Em 1970, durante a ditadura militar, a vitória da seleção brasileira na Copa do México foi usada como propaganda pelo regime, um símbolo de um Brasil grande e potente. A euforia do tricampeonato ajudou a desviar o foco das tensões políticas e da repressão. Em 2014, como já mencionamos, a Copa em casa foi um misto de orgulho e vergonha. As manifestações que antecederam o torneio, os gastos públicos questionáveis e, claro, a humilhante derrota por 7-1 para a Alemanha, deixaram um gosto amargo. Aquele evento, sem dúvida, influenciou o clima político que culminou nas eleições daquele ano e nos anos seguintes. Em 2026, a Copa será novamente um palco onde a política e o esporte se misturam. O efeito pão e circo é uma tentação para qualquer governo. A ideia de usar um evento de massa para desviar o foco dos problemas reais, para anestesiar a população com entretenimento, é uma estratégia antiga e muitas vezes eficaz. Mas em um país tão polarizado como o Brasil, essa estratégia pode ter um custo alto. A população está mais atenta, mais crítica, e a capacidade de discernir entre a paixão pelo futebol e a realidade política é maior. Ainda assim, a tentação de usar o nacionalismo e a união forçada em torno da seleção será grande, tanto por parte do governo quanto da oposição. A frustração pós-Copa é um fenômeno conhecido. Passada a euforia, ou a tristeza, do torneio, a realidade volta a bater à porta. Os problemas econômicos, as tensões políticas, as desigualdades sociais, tudo aquilo que foi temporariamente esquecido retorna com força total. E em um ano eleitoral, esse retorno à realidade pode ser brutal. A Copa pode ser um termômetro social, revelando a capacidade do país de se unir ou de se fragmentar. A alegria efêmera dos gols pode contrastar drasticamente com a persistência dos problemas, criando um sentimento de desilusão ainda maior. O impacto econômico da Copa, mesmo não sendo sediada aqui, também será relevante. O aumento do consumo durante os jogos, o turismo interno e externo, os investimentos em infraestrutura de transmissão e entretenimento, tudo isso movimenta a economia. Mas também há o risco de gastos excessivos, de prioridades distorcidas e de um legado que não se traduz em benefícios duradouros para a população. A Copa é uma faca de 2 gumes, capaz de gerar euforia e desilusão, união e divisão, progresso e retrocesso. E em 2026, seu papel será ainda mais complexo, pois se entrelaçará diretamente com o destino político do país. Agora, vamos ao cerne da questão: as eleições presidenciais. Em 2026, o Brasil irá às urnas para escolher seu próximo presidente, e essa eleição promete ser uma das mais acirradas e decisivas de nossa história recente. A polarização que já mencionamos será a força motriz dessa disputa.
Não se trata apenas de escolher um líder, mas de decidir qual caminho o país seguirá, qual visão de mundo prevalecerá. Os últimos anos foram marcados por uma divisão profunda, e 2026 será o momento em que essa divisão se manifestará de forma mais explícita e intensa. Os possíveis candidatos já começam a se movimentar nos bastidores. Nomes conhecidos da política, figuras emergentes, outsiders, todos buscarão seu espaço nesse tabuleiro complexo. As estratégias de campanha serão cruciais. Em um cenário de alta polarização, a capacidade de mobilizar as bases, de conquistar os indecisos e de neutralizar os ataques da oposição será determinante. Os discursos serão afiados, as promessas grandiosas e as acusações muitas vezes implacáveis. A eleição de 2026 não será para os fracos de coração. O legado dos governos anteriores será um tema central nos debates. Os acertos e erros das gestões passadas serão dissecados, criticados e defendidos. A população buscará respostas para os problemas que a afligem e os candidatos tentarão se posicionar como a solução para esses desafios. A economia, a segurança pública, o meio ambiente, os direitos sociais, essas serão as pautas quentes que dominarão a agenda eleitoral. Cada candidato apresentará sua visão para o futuro do Brasil e caberá ao eleitor discernir qual proposta é mais viável, mais justa e mais alinhada com seus próprios valores. Mas a eleição de 2026 será diferente também por causa da máquina de desinformação. As fake news, os deepfakes, a inteligência artificial, todas essas ferramentas serão usadas de forma massiva para influenciar a opinião pública. A capacidade de criar narrativas falsas, de manipular imagens e vídeos, de espalhar boatos em questão de segundos, representa um desafio gigantesco para a democracia. O eleitor precisará estar mais vigilante do que nunca, buscando fontes confiáveis e questionando tudo o que vê e ouve. O papel das redes sociais será ainda mais amplificado, transformando-se em campos de batalha onde a verdade e a mentira se misturam em um emaranhado complexo. A judicialização da política também será um fator determinante. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Supremo Tribunal Federal, STF, terão um peso enorme nas decisões que moldarão o processo eleitoral. Questões sobre inelegibilidade, propaganda irregular, financiamento de campanha. Tudo isso passará pelo crivo do judiciário. As decisões desses tribunais podem alterar o curso da eleição, gerando debates acalorados e, em alguns casos, aumentando a desconfiança em relação ao sistema. A política brasileira, cada vez mais, é decidida não apenas nas urnas, mas também nos tribunais. A apatia do eleitorado versus o engajamento radical é outra dicotomia preocupante. Enquanto uma parcela da população se mostra desinteressada pela política, cansada das brigas e das promessas vazias, outra parcela se engaja de forma fervorosa, quase religiosa, em torno de seus candidatos. Essa assimetria pode ter consequências graves, pois a voz dos mais engajados, muitas vezes os mais radicais, pode acabar dominando o debate público, silenciando as vozes moderadas e aprofundando a polarização. O voto útil, o voto de protesto, o voto nulo, todas essas manifestações do eleitorado serão cruciais para definir o resultado final. A busca por uma terceira via, uma alternativa aos polos polarizados, é uma miragem ou uma necessidade? Muitos anseiam por um caminho do meio, por um candidato que consiga unir o país e superar as divisões. Mas em um cenário tão polarizado, a construção de uma terceira via é um desafio hercúleo. A capacidade de um candidato de se posicionar acima das brigas ideológicas, de apresentar propostas que transcendam os interesses de grupos específicos, será a chave para o sucesso. Mas será que o eleitorado estará disposto a abraçar essa alternativa ou preferirá se refugiar nos extremos? O risco de ruptura democrática é uma sombra que paira sobre o processo eleitoral. As tensões, as acusações de fraude, os questionamentos sobre a legitimidade do resultado, tudo isso pode levar a um cenário de instabilidade e incerteza. A capacidade de aceitar o resultado das urnas, de respeitar as regras do jogo democrático, será o teste final para a maturidade política do Brasil.
E a importância do Congresso Nacional não pode ser subestimada. Mesmo com um presidente eleito, a governabilidade dependerá da capacidade de construir alianças, de negociar com as diferentes forças políticas e de aprovar as reformas necessárias. Sem um Congresso alinhado, qualquer governo terá dificuldades em implementar sua agenda, gerando ainda mais caos e instabilidade. E o caos? O caos não é apenas uma palavra de efeito. É uma realidade multifacetada que se manifesta em diversas esferas da vida brasileira. Em 2026, o caos será o pano de fundo constante, a trilha sonora de um ano de transformações. O caos político, em primeiro lugar. A instabilidade é uma marca registrada da política brasileira. Crises institucionais, conflitos entre os poderes, escândalos de corrupção, tudo isso contribui para um ambiente de incerteza e desconfiança. Em um ano eleitoral, com a Copa do Mundo amplificando as emoções, essa instabilidade pode atingir níveis críticos. A capacidade do país de manter a ordem democrática, de resolver seus conflitos por vias institucionais, será posta à prova. A polarização extrema pode levar a um impasse, a uma paralisia política que impede o avanço do país. O caos social também é uma realidade. A desigualdade crescente, a violência urbana, os movimentos sociais que reivindicam direitos e justiça, tudo isso gera tensões e conflitos. A pandemia de Covid-19 expôs e aprofundou as feridas sociais do Brasil, e a recuperação ainda é lenta e desigual. Em 2026, essas tensões podem explodir, especialmente se as expectativas em torno da Copa e das eleições forem frustradas. A busca por justiça social, por melhores condições de vida, por segurança, tudo isso será pauta para os movimentos sociais, que podem se tornar uma força poderosa de pressão sobre o governo e a sociedade. O caos econômico é uma preocupação constante. A inflação, o desemprego, a dívida pública, esses são desafios que o Brasil enfrenta há anos. O cenário global incerto, com guerras, crises energéticas e flutuações nos mercados, adiciona uma camada extra de complexidade. Em 2026, a economia será um dos principais temas da eleição, e a capacidade do próximo governo de estabilizar as contas públicas, de gerar empregos e de controlar a inflação será crucial para a retomada do crescimento. Mas as soluções não são simples, e as escolhas econômicas podem gerar descontentamento e protestos. O caos ambiental é uma ameaça crescente. As crises climáticas, o desmatamento da Amazônia, a poluição dos rios e oceanos, a escassez de recursos hídricos, tudo isso afeta diretamente a vida dos brasileiros e a imagem do país no exterior. Em 2026, a pauta ambiental será ainda mais urgente, com a pressão internacional e a conscientização da população sobre os riscos das mudanças climáticas. As políticas ambientais do próximo governo serão cruciais para o futuro do planeta e para a própria sobrevivência de comunidades inteiras. E o caos tecnológico, uma nova fronteira de incertezas. As ameaças cibernéticas, os ataques a sistemas de informação, a inteligência artificial e o futuro do trabalho, a privacidade dos dados, tudo isso gera preocupações e desafios. A IA, em particular, promete revolucionar a sociedade, mas também levanta questões éticas e sociais complexas. Em 2026, o impacto da IA no mercado de trabalho, na educação e na própria forma como nos relacionamos será um tema central. A capacidade do Brasil de se adaptar a essa nova realidade tecnológica, de regulamentar o uso da IA e de proteger seus cidadãos será um desafio gigantesco. A exaustão da população diante de tantos desafios é compreensível. Anos de crises, de incertezas, de brigas políticas, tudo isso cobra um preço. A busca por soluções mágicas, por um líder que resolva todos os problemas de uma vez por todas, é uma tentação perigosa. Mas a realidade é que não existem soluções fáceis, e a construção de um futuro melhor exige esforço, paciência e engajamento de todos. A fragilidade da democracia brasileira, constantemente testada por pressões internas e externas, exige vigilância e defesa constante. O caos não é um destino inevitável, mas uma possibilidade que precisa ser enfrentada com coragem e determinação.
Diante de um cenário tão complexo e desafiador, qual é o papel do cidadão? Como podemos navegar nessa tempestade de 2026 sem nos perdermos no meio do caminho? A resposta reside na importância da informação crítica. Em um mundo inundado por desinformação, por fake news e por narrativas manipuladoras, a capacidade de buscar fontes confiáveis, de questionar o que vemos e ouvimos, de formar nossa própria opinião com base em fatos, é mais crucial do que nunca. Não podemos nos dar ao luxo de sermos passivos, de aceitar tudo o que nos é imposto. A informação é poder e o conhecimento é a nossa melhor arma contra o caos. O combate à desinformação é uma responsabilidade de todos. Não basta apenas não espalhar fake news. É preciso denunciá-las, alertar amigos e familiares e promover o pensamento crítico. As redes sociais, que são ferramentas poderosas de comunicação, também podem ser veículos de manipulação. É preciso usá-las com sabedoria, discernimento e responsabilidade. O engajamento cívico vai além do voto. Não basta apenas ir às urnas a cada 4 anos. É preciso participar, fiscalizar, cobrar, debater, se envolver nas questões que afetam nossa comunidade e nosso país. A democracia não é um sistema perfeito, mas é o melhor que temos, e ela só funciona se houver participação ativa dos cidadãos. A construção de pontes, a superação da polarização é um desafio gigantesco, mas necessário. Não podemos continuar divididos, brigando uns contra os outros. É preciso buscar o diálogo, a compreensão, o respeito às diferenças. Reconhecer que o outro, mesmo com opiniões divergentes, também é um brasileiro que busca o melhor para o país, é o primeiro passo para reconstruir a confiança e a união. A responsabilidade individual e coletiva é fundamental. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro melhor. Nossas escolhas, nossas ações, nossas palavras, tudo isso tem um impacto, por menor que seja. A esperança em meio ao caos não é uma utopia, mas uma necessidade. Mesmo diante de tantos desafios, o Brasil é um país de imenso potencial, de um povo resiliente e criativo. A capacidade de superar adversidades, de se reinventar, de encontrar soluções inovadoras, tudo isso faz parte da nossa identidade. A resiliência do povo brasileiro, que já enfrentou tantas crises e desafios ao longo da história, será novamente posta à prova em 2026. Mas a história também nos mostra que somos capazes de superar os momentos mais difíceis, de emergir mais fortes e mais unidos. 2026 se aproxima, e com ele, a inevitabilidade das mudanças. O Brasil está à beira de um novo capítulo, um período de transformações profundas que moldarão o futuro de nossa nação. A Copa do Mundo trará a euforia e a paixão do futebol, mas também a distração e a amplificação de emoções. As eleições presidenciais decidirão o rumo do país, em meio a uma polarização intensa e a desafios sem precedentes. E o caos, em suas múltiplas formas, político, social, econômico, ambiental, tecnológico, será o pano de fundo constante, testando a resiliência de nossa sociedade. A escolha que faremos em 2026 não será apenas sobre um presidente ou sobre o desempenho da seleção. Será sobre o tipo de país que queremos ser, sobre os valores que queremos defender, sobre o futuro que queremos construir para nós e para as próximas gerações. O futuro está em nossas mãos. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos. Precisamos ser protagonistas, agentes de mudança, construtores de um Brasil mais justo, mais próspero e mais unido. Este é o momento de refletir, de debater, de se informar. Este é o momento de se preparar para 2026, um ano que promete ser inesquecível. E agora, eu quero ouvir você novamente. Depois de tudo o que discutimos, o que você fará em 2026 para construir o futuro que você deseja para o Brasil? Quais são suas ações concretas, suas esperanças mais profundas e suas preocupações mais urgentes? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E vamos juntos construir essa conversa sobre o ano que tudo muda. Sua participação é fundamental para que possamos juntos navegar por essa tempestade e emergir mais fortes do outro lado.